Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar, claro, sobre Rafael Santos Borré. O sonho de consumo do Internacional e algumas atualizações que eu consegui em relação a este jogador que pode sim jogar no estádio Beira-Rio e eu quero te atualizar em que pé está essa negociação. Será que tem anúncio antes do Natal? Será que ele vai ser anunciado mesmo? E, claro, também quero falar sobre outras tentativas. Um zagueiro brasileiro que joga na Rússia e também sobre a chance de saída de um jogador do Inter para um rival na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu te conto tudo isso, se tu ficar comigo, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Um ótimo final de semana para todo mundo. Agora dia 23, se não estou enganado, né? 23 de dezembro, antevéspera do Natal. Então, clima natalino já tomando conta. E claro que o que está tomando conta também é a ansiedade por reforços no Internacional. Já vou dar um spoiler aqui para vocês na largada. Tem muitas negociações em andamento. O Inter fala nos bastidores em até 7 nomes contratados nesta janela. E é claro que também tem nomes que vão acabar deixando o clube nesta janela de transferências. Mas nós não devemos ter anúncios até o Natal. As negociações ainda não estão finalizadas. Em especial, o Jean Lucas e o Rafael Borré, que são os nomes que estão mais quentes aí na pauta do Internacional. Quero falar justamente sobre o Rafael Borré, o atacante colombiano de 28 anos que está na pauta do Internacional. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Para não perder nada que eu separei para falar para vocês. Acho que a gente tem que contextualizar tudo aqui, tá? Primeiro ponto, a informação é do João Batista Filho, a gente já trouxe isso, e a informação dele é muito clara, que o Inter vai anunciar o Rafael Borré como novo reforço. Negociação em definitivo, cerca de 5 milhões de euros para o Eintracht Frankfurt, que é o time detentor do passe do jogador, e um contrato de 4 anos no Beira-Rio com o maior vencimento do elenco, cerca de 1,5 milhão de reais entre salários e luvas. O que eu, em parceria com o Alexandre Ernest, a gente vem conversando e apurando. Às vezes eu consigo alguma coisa com o Inter, ele conseguiu falar com o staff do jogador, conseguiu falar com o pessoal que cuida da carreira dele lá na Alemanha, e a gente vai somando, junto com algumas outras informações de algumas outras pessoas ligadas ao mercado. O que aconteceu, tá? O Inter, de fato, encaminhou uma proposta ao Eintracht Frankfurt. O Inter fez essa oferta de 5 milhões de euros. Se a gente for converter, dá quase 30 milhões de reais, tá? E o que nós ouvimos é que entre Inter, Frankfurt e o empresário do jogador estaria tudo bem encaminhado. O Frankfurt topa vender, o empresário topa trazer aqui para o Beira-Rio, mas tem algumas outras pontas que ainda não estão firmes no negócio. Enquanto todas as pontas não estiverem firmes, não dá para dizer que ele vai ser jogador do Inter e nem que ele vai assinar o contrato. Quais são as pontas que faltam no momento? A primeira, o Werder Bremen, time onde ele está atuando neste momento emprestado pelo Frankfurt. Ele tem contrato de empréstimo com o Werder Bremen até a metade do ano, então teria de haver uma compensação ao Bremen, apesar de existir alguma questão, um contrato, que daqui a pouco se vier uma proposta de compra, o Bremen tem que comprar ou tem que liberar, e aí teria que ver se o Bremen tem interesse na contratação do Borré. A princípio não tem, tá? Mas gostaria de contar com ele até o final do empréstimo. E tem que convencer o jogador. Aliás, é a matéria do portal Goal, do Thiago Fernandes e da Raíssa Sampaio, ou Simplício, Raíssa Simplício ou Sampaio, perdão agora pela confusão, de que o Inter fez proposta, tá tudo certo, mas que o jogador teria de ser convencido a jogar aqui em Porto Alegre. Então as coisas estão caminhando nesse sentido, gente. O staff do Borré, em conversa com o Alexandre Ernest, não negou que esteja conversando com o Inter. Falou, não posso te falar muita coisa, tem muita coisa acontecendo, o Rafael tá com a cabeça na Alemanha. Vamos aguardar. Não haverá um anúncio até o Natal, tá? Se o Borré vier, é uma negociação que ainda vai se arrastar e vai quase virar uma novela. Porque são várias pontas envolvidas na negociação, como eu disse. Tem o Inter, tem o staff do jogador, tem o jogador, tem o Eintracht Frankfurt, tem o Werder Bremen, tem muita coisa envolvida aqui para fechar, mas há um otimismo de que sim, o Inter vai conseguir contratar esse jogador para que ele seja reforço, apesar de hoje a negociação não estar
avançada, vamos dizer assim. A negociação está caminhando com algumas partes e com outras o Inter está encontrando dificuldades. A real é essa, tá? O Inter teria a concorrência do Atlético Mineiro, não tem, tá? O Atlético não vai entrar neste negócio. O Atlético acabou de contratar o Gustavo Scarpa, busca um jogador para o ataque, mas não vai ser o Rafael Borré pelos valores que o Inter está colocando de salário. Pelo menos é isso. E a gente vai apurando cada vez mais, né, para deixar vocês por dentro desta negociação. Já vale o teu like, vale a tua inscrição para não perder absolutamente nada sobre esta possibilidade. Tá bom? Não esquece que o Natal tá chegando, né, no domingo, e você pode ainda passar o Natal com dinheiro na conta, com a Mais Ágil, dinheiro que vem do teu FGTS. Você pode antecipar o seu FGTS com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas, dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Link na descrição aqui do vídeo. Pra gente seguir nossa resenha aqui, eu quero falar sobre uma informação que veio da Rússia. Informação do colega Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que reside na Rússia e cobre, né, os times russos nesse sentido. E ele informou que 3 times têm interesse na contratação de Lucas Fasson, jogador de 22 anos, zagueiro, 1,87 de altura. Eu já trouxe para vocês aqui que o Inter está muito atrás de um zagueiro. O Inter tentou o Bruno Mendes, que deve jogar no Granada da Espanha com o Cacique Medina. O Inter tentou outros nomes, tenta ainda, né, o Robert Renan, mas o staff do jogador quer muito empréstimo de 6 meses, o Inter quer 1 ano, insiste para ser 1 ano. Tenta alguns outros nomes também que acabaram mais distantes neste momento. E agora surge o nome do Lucas Fasson, zagueiro, né, que jogou pelo Atlético Paranaense e que está no Lokomotiv de Moscou da Rússia. O Inter tem a concorrência, segundo o Aleixo, de Flamengo e Corinthians, que também estão buscando alguns zagueiros. O Flamengo pode perder o Léo Pereira, né, para o futebol turco, e o Corinthians já perdeu, né? O Bruno Mendes está liberando o Gil, então está passando por uma reformulação no setor defensivo. Lucas Fasson, pelo Lokomotiv de Moscou, tem 16 jogos de 18 possíveis, 1 assistência e 1 cartão amarelo. Ele é titular meio que em conteste lá do Lokomotiv de Moscou, que é um time forte da Rússia, né? Um time onde ele vem jogando. Ele é cria da base do São Paulo, passou pelo La Serena do Chile, como eu disse, né, se destacou aqui no Brasil pelo Atlético Paranaense. Ainda não tenho mais detalhes dessa negociação, mas é mais um nome que surge na mira do Internacional. Pra gente fechar, eu quero falar também sobre saídas de jogadores. Afinal, né, o Inter está em busca de reforço e tal. A gente está falando sobre 7 jogadores, mas para que cheguem 7, talvez outros 7 tenham que sair. E existe uma possibilidade de um jogador que tem um futuro indefinido no Inter. Eu estou falando de David, atacante que está emprestado ao São Paulo até o dia 31, não vai ficar lá, então teoricamente volta aqui para o Internacional. Tem uma possibilidade do Kudê aproveitá-lo no gauchão, só que como o Inter está buscando vários jogadores, né, para frente, talvez não sobre espaço para o David, se surgir alguma outra oferta. E é o que deve acontecer, tá? 2 times procuraram informação sobre o David. O primeiro, o Santos, que gostaria de envolver o David na negociação do Jean Lucas, só que o David não quer jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o outro time é o Vasco da Gama. O Vasco tenta a contratação do David, né, para jogar a Série A, a Copa do Brasil e também o Campeonato Carioca. Só que o custo mensal do David, né, não é um facilitador no momento, e o Inter quer vendê-lo, né, para não ficar emprestando e perder o dinheiro que investiu lá no David quando trouxe do Fortaleza 11 milhões por 35% do passe desse jogador. Beleza? São essas informações, gente, né? Prometo que vou tentar atualizar vocês, quem sabe ainda hoje com mais alguma coisa, mas é isso que eu consegui reunir de informações para trazer para vocês. Beleza? Sempre com a força da KTO. Deu Manchester City ontem, hein? Mas é bom dizer, né? O jogo estava equilibrado até o primeiro gol do City, né? O Fluminense fez frente, jogou de igual, mas deu 4-0 para o Manchester City. Campeão mundial e os ingleses do Manchester City. Apenas um clube no mundo conseguiu vencer o Manchester City, sendo brasileiro. E ele se chama Sport Clube Internacional, na Juan Gamper de 1982. Outros jogos rolando, né? Tem o Boxing Day na Inglaterra, tem muita coisa para acontecer em outras ligas. E você palpita, kto.com, código a colar para garantir 20% de free bet no primeiro depósito. Beleza, turma? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!